Estamos aguardando a CGU e a AGU nos envolverem numa etapa subsequente para tratar desse assunto. Essa questão ainda está no âmbito da CGU. A ação do governo é, evidentemente, reparar o dano causado pelas pessoas que foram responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer, ontem eu conversei com o Vinícius, ainda não está formatada. Da apuração do que de fato não foi autorizado, em termos de ter a certeza do que não foi autorizado, tem as reclamações que foram feitas ao longo desse período, que foram formalizadas, mas há um conjunto de aposentados que não formalizaram queixa, mas que teriam direito se demonstrado que o débito foi feito indevidamente. Nós vamos encontrar o caminho para isso, porque essas pessoas foram lesadas, né? Nós vamos encontrar o caminho de reparação. Falou de fato que a gente tem que parar de recorrer ao Supremo, só que nesse caso a gente recorreu e eu vou manter essa tese porque é um caso muito grave. Nós estamos na CCJ nesse momento apreciando o relatório que tranca a ação penal do Ramagem, que era deputado. Por que eu acionei o Supremo? E continuo achando que fiz de forma correta. Porque o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, diz o seguinte: a Câmara pode trancar uma ação penal desde que sejam crimes após a diplomação. Ramagem teve a diplomação no dia 16 de dezembro. Ele foi denunciado por 5 crimes. A maior parte ele não era deputado. Ele era chefe da ABIN. E a denúncia é muito forte. Ele, como chefe da ABIN, teve um papel decisivo para tentar tirar o crédito das urnas eletrônicas e depois na construção da trama golpista. Eu fiz uma petição ao Supremo porque o relator escolhido era Alfredo Gaspar, que a gente sabe que é um bolsonarista que tem posições muito duras. E eu fiz essa petição depois de várias declarações do Alfredo Gaspar. E está aí. O Supremo respondeu dizendo o seguinte: dos cinco crimes, 2 são após a diplomação. 3 eram anteriores. Só aqueles ligados ao 8 de janeiro, porque ele foi diplomado dia 16 de dezembro. Mas veja bem, ele apresentou o relatório agora com um projeto de resolução que quer trancar toda a ação penal, inclusive do Bolsonaro. É por isso que eu acho que eu agi de forma correta. Isso é completamente inconstitucional. Imagina a Câmara trancar a ação penal do Bolsonaro antes de começar o julgamento. Ô Mansur, me é uma água, Mansur. Vocês entenderam isso aqui? Nós estamos agora na CCJ na discussão sobre isso. Ele apresentou o relatório. A gente vai pedir vistas. Nós vamos ganhar 2 sessões. E a votação que ele está propondo é essa. Hein? As câmeras, olha para cima. Sobre a CPI, está na fila. Vamos, pronto. Vamos passando os assuntos. Esse aqui vocês... Pronto. Sobre a CPI do INSS, o que o presidente Hugo disse durante a reunião? Existe chance dela ser instalada? Olha, a CPI é bom quando você pega um tema e começa a investigação. A investigação está sendo feita de forma clara, contundente pela Polícia Federal e pela CGU. E vai pegar todo mundo. Quem tiver envolvido em alguma coisa aí vai ser descoberto. Esse é um crime, roubar aposentados, que na verdade é um crime abjeto. Então a linha da Polícia Federal e da CGU é ir para cima e investigar tudo. Eu quero chamar a atenção que essa investigação começa com a decisão do governo, do ministro Vinícius Carvalho da CGU. Então o que o Hugo Mota falou é que existem 12 pedidos de CPI na frente. É mais um. Eu ontem falei para o Coronel Crisóstomo. Eu disse: Coronel Crisóstomo, eu te respeito, que aqui é o seguinte: sempre quem pede assinatura, pede para ser presidente da CPI.
Mas aí perguntei para ele, o senhor acha que tem mais efeito uma investigação conduzida pela Polícia Federal ou por uma CPI presidida pelo senhor? A gente tem muito receio de ficar naquele fla-flu aqui e não investigar nada. Às vezes tem CPI que, ao invés de investigar, ela acaba atrapalhando e tem o intuito de atrapalhar a investigação. Então eu acho que as investigações estão acontecendo e o presidente Hugo Mota tem uma fila. Eu, sinceramente, não acho que uma CPI presidida por uma liderança do PL, nesse momento, vai ajudar alguma coisa na investigação. E a tramitação dos projetos aí do governo, como é que fica a agenda das votações? É a pauta remanescente? Olha, deixa eu só tomar água, eu estou tomando um remédio que me seca. Eu vou entrar na pauta, mas quero falar de um tema que dominou metade da reunião. Eu comecei hoje também fazendo uma reclamação da situação que está acontecendo aqui na Câmara e da gente organizar um pouco a convivência entre deputados. Falei que há um mês atrás o deputado Gustavo Gaia me atacou violentamente. Pessoal, vocês sabem, atacou a ministra Gleisi. Depois nós tivemos o deputado Gilvan da Federal, no dia que votou um projeto para desarmar a segurança do Lula, dizendo que queria que o Lula morresse, que andasse em segurança. E ontem houve outro episódio gravíssimo. Vocês viram muito aquela confusão ali que teve. Mas o fato é que a gente tem uma gravação onde um deputado federal agride uma ministra chamando de a pior coisa que vocês podem pensar. Foi aquilo que criou tudo aquilo. E houve consenso entre os líderes que isso não dá para continuar dessa forma e que a gente tem que tomar medidas em relação ao Conselho de Ética e à Corregedoria. Vai andar então o processo dele no Conselho de Ética? E a decisão que teve aqui, falando de todos os líderes, é que o presidente, nós vamos acionar o Conselho de Ética e quer tomar uma medida rápida em relação pela Corregedoria. É muito grave, gente. Sabe a agressão pessoal da pior possível? Ontem aconteceu isso. Uma agressão a Gleisi daquelas aqui, e tá tudo filmado. Gente chega, não dá. Sabe quando passa do limite? E foi bom porque houve uma concordância geral e o presidente disse que além do Conselho de Ética, a Corregedoria vai agir. E o pedido vai ser de cassação? Nós vamos entrar já, quem vai assinar o líder do PMDB, de cassação no Conselho de Ética, e vamos entrar também na Corregedoria, que é um processo mais rápido. O Ginaldo que vai entrar. Do Gaia não, já é outro. Agora é do Gilvan da Federal. É uma acusação quase idêntica do Gaia. Tá bom? Em relação à pauta, fica remanescente com a discussão das PPPs que foi colocado e das vagas também, aquela decisão do TSE sobre a quantidade de vagas por estados de deputados federais. Aquele projeto da Comissão de Educação da Violência no âmbito escolar não vai. Eu não sei te dizer agora. E a instalação da comissão do Imposto de Renda na próxima semana. A instalação das medidas provisórias também a próxima semana. A ideia é que a PEC da segurança seja analisada em um mês na CCJ. Porque sendo analisado, ela vai para a comissão especial. Ela começa a tramitar já na comissão especial para ir para o plenário. Tá bom? Okay. Das vagas, qual que é a proposta? Tem alguém que está relatando? Não, porque tem uma decisão do TSE que diminui vagas de vários estados. O Rio de Janeiro, por exemplo, perde 4 deputados. A Paraíba, terra do presidente Hugo Mota, perde alguns. Então a ideia é discutir. Não foi apresentado ainda o projeto, existem algumas ideias, mas a ideia é pautar o tema, até porque nós somos obrigados a definir a partir da decisão do TSE. É aumentar o número de vagas no total? Tem proposta de aumentar o número de vagas, sim. Mas esse projeto de lei vai ser apresentado. Agora tem que apreciar. Ele colocou já nessa próxima semana, nós vamos ter um esforço concentrado. Eu não sei se pauta nessa semana, mas entrou já na pauta. Entrar na pauta já significa dizer que o projeto pode andar e a votação. Aí é costurar o texto. É o projeto do presente, que é de Natal. Tá presente, não? Porque tem um projeto, mas também ia vir talvez da mesma. Gente, às vezes não sabe de tudo, cada projeto. Então, em PPP, Pode, hein? essas sessões
o Arnaldo Jardim que está lá. Mas, por exemplo, eu não tive acesso. Não dá para dizer que tem acordo. Fala, mano. Foi, ele falou, ele já tinha me ligado antes. Eu respondi a ele, presidente, esse caso para a gente não é um caso qualquer. Esse caso aqui, nós estamos tentando evitar que a casa entre numa outra crise institucional. Eu acho que talvez ele não tenha percebido, e outros líderes também, a gravidade dessa votação. Estão querendo usar o trancamento da ação penal do Ramagem para trancar a ação penal do Bolsonaro. Aí desculpe, pode discordar o que for. Quando for o direito para defender a Constituição, a democracia em temas como esse, independente da posição, nós vamos acionar sim. E eu acho que o resultado disso já vai ser acionar novamente. Porque tudo indica que vão aprovar um trancamento de ação penal inconstitucional. Só é constitucional, eu quero voltar a dizer isso aqui, o que foi após a diplomação. Então nada do Bolsonaro, nada do que foi antes da diplomação. Então eu quero dizer que, apesar da opinião do presidente Hugo Mota, se aprovarem essa barbaridade, nós vamos entrar no Supremo pedindo inconstitucionalidade e com certeza o Supremo vai dar. Porque o texto constitucional é literal. Não tem como fugir. Está escrito lá, parágrafo 3º, artigo 53. Crimes após a diplomação. Valeu. Obrigada. O presidente, a partir de agora, os senhores fizeram um acordo ou não? Não, ele simplesmente achou que foi errado. Não é pedido, porque, por exemplo, eu vou analisar cada coisa. Já estou dizendo que eu vou entrar, se for aprovado isso. Mas foi uma reclamação. Ele acha que não tem que entrar no Supremo o tempo todo. Eu também acho que não tem que entrar o tempo todo. Mas em questões centrais como essa, nós não abrimos mão. Tá? Obrigada.